Em 1324, um homem negro caminhava pelas ruas do Cairo carregando tanto ouro que destruiu a economia do Egito por mais de 10 anos. Seu nome era Mansa Musa, imperador do Mali, e ele era o homem mais rico que já existiu na face da terra. Naquele momento, a África possuía 2/3 de todo o ouro mundial. 600 anos depois, em 1960, quando a maioria dos países africanos conquistou sua independência, o continente havia se tornado o mais pobre do planeta. Como isso foi possível? Como um continente que um dia foi o centro da riqueza mundial se transformou num símbolo de pobreza e miséria? A resposta vai chocar você, porque o que aconteceu com a África não foi um acidente da história, foi o maior crime organizado que a humanidade já testemunhou. Um roubo sistemático que durou 400 anos e cujas consequências sangram até hoje. E se você, assim como milhares de pessoas, quer entender como funcionam os bastidores da história real, aquela que não ensinam na escola, deixa seu like agora e ativa o sininho, porque você não vai querer perder nenhum detalhe dessa verdade que eles tentam esconder. Vamos começar demolindo o primeiro e mais perverso mito da história, a ideia de que a África era um continente primitivo esperando ser civilizado pelos europeus. Essa mentira foi tão bem construída que até hoje muitas pessoas acreditam nela. A verdade é completamente diferente. No século XIV, Timbuktu, na atual Mali, tinha a maior universidade do mundo, com mais de 25 mil estudantes. A Biblioteca Sankoré guardava mais de 1 milhão de manuscritos sobre astronomia, matemática, medicina e filosofia, quando a maioria dos europeus ainda era analfabeta. O reino de Aksum, na atual Etiópia, tinha uma das moedas mais respeitadas do mundo antigo. Seus obeliscos de pedra, alguns com mais de 33 metros de altura, eram obras de engenharia que rivalizavam com qualquer construção romana. O reino controlava rotas comerciais que conectavam o Mediterrâneo, o Oceano Índico e o interior da África. No século XV, o Grande Zimbábue era uma cidade-estado próspera com mais de 18 mil habitantes. Suas muralhas de pedra, construídas sem argamassa, eram tão impressionantes que os colonos europeus se recusaram a acreditar que africanos poderiam ter construído aquilo. Eles inventaram teorias absurdas sobre fenícios ou árabes, qualquer coisa menos admitir a capacidade africana. A África tinha sistemas políticos complexos. O Reino do Congo possuía um sistema administrativo sofisticado, com províncias, governadores, cobrança de impostos e um exército organizado. O Império Songhai controlava um território maior que a Europa Ocidental inteira. Os africanos dominavam tecnologias avançadas. Produziam aço na região dos Grandes Lagos há mais de 2000 anos. Os metalúrgicos de Benin criavam esculturas de bronze de uma precisão artística que deixou os portugueses impressionados. A agricultura africana alimentava populações enormes através de sistemas de irrigação e técnicas de cultivo adaptadas aos diferentes climas. Mas em 1444, algo mudou para sempre o destino da África. Nesse ano, os primeiros navios negreiros portugueses chegaram a Lagos, carregados com 235 africanos escravizados. Esse foi o início do que o historiador Walter Rodney chamou de o subdesenvolvimento sistemático da África. O que aconteceu a partir dali não foi colonização, foi destruição planejada. E para entender a magnitude dessa destruição, precisamos falar de números. Números documentados pela própria ONU que vão fazer seu sangue gelar. Por mais de 400 anos, mais de 15 milhões de homens, mulheres e crianças foram vítimas do trágico comércio transatlântico de escravos. Mas esse número representa apenas aqueles que sobreviveram à travessia do Atlântico. Para cada pessoa que chegava viva às Américas, muitas outras morriam no processo de captura,
transporte e aclimatação. Vamos deixar isso ainda mais claro com um exemplo real documentado. O navio Pastora partiu do Rio de Janeiro em 1817 com destino a Moçambique. Lá embarcaram 404 africanos escravizados. Quando chegaram ao Brasil, apenas 290 estavam vivos. Morreram durante a travessia 114 homens, mulheres e crianças. Uma taxa de mortalidade de 28% em apenas uma viagem. E esse era apenas um dos mais de 35 mil navios negreiros que cruzaram o Atlântico entre 1501 e 1867. Imagine a magnitude dessa tragédia humana multiplicada por décadas e décadas de travessias. O impacto demográfico na África foi devastador. Regiões inteiras foram despovoadas. A África foi o único continente no mundo que teve sua população estagnada durante os séculos da escravidão, enquanto todos os outros continentes cresciam demograficamente. Mas os europeus não estavam apenas roubando corpos, eles estavam roubando mentes. Cada pessoa escravizada representava conhecimento perdido, técnicas agrícolas desenvolvidas ao longo de milênios, segredos da metalurgia que permitiam criar ferramentas superiores às europeias, conhecimentos medicinais que salvavam vidas, tradições artísticas de valor inestimável, sistemas de organização social sofisticados. Era como queimar bibliotecas inteiras, mas bibliotecas vivas. Conhecimentos que levaram milhares de anos para se desenvolver desapareceram para sempre quando seus portadores foram arrancados de suas terras ou mortos. E para onde ia toda essa riqueza humana? Para construir a prosperidade europeia e americana. O ouro que os escravos extraíam das minas do Brasil financiou o barroco português e encheu os cofres da coroa. O açúcar produzido no Caribe e no Nordeste brasileiro gerou lucros que foram investidos na nascente Revolução Industrial Inglesa. O algodão colhido pelos escravos do sul dos Estados Unidos alimentou as fábricas têxteis de Manchester e Liverpool. As empresas negreiras eram máquinas de fazer dinheiro. Trabalhavam com margens de lucro de 15 a 20% por viagem. Números extraordinários para qualquer época. Os traficantes não eram aventureiros desesperados. Eram homens de negócios sofisticados, membros da elite mercantil colonial, respeitados em suas comunidades. Era um sistema perfeito de exploração, um modelo de negócio que funcionava como uma máquina de moer gente para produzir riqueza. A África fornecia a mão de obra gratuita, as Américas forneciam as terras e as matérias-primas, e a Europa ficava com os lucros e desenvolvia sua indústria, sua tecnologia, suas universidades, suas cidades. Quanto mais a Europa enriquecia com o trabalho escravo, mais poder tinha para extrair ainda mais da África. Era um círculo vicioso que se retroalimentava, riqueza gerando mais capacidade de exploração, que gerava mais riqueza, que gerava ainda mais capacidade de exploração. Mas se você acha que o pior já passou, prepare-se, porque quando o tráfico negreiro começou a declinar no século XIX, os europeus inventaram uma nova forma de saquear a África, uma forma ainda mais sofisticada e devastadora, a colonização direta. Em 15 de novembro de 1884, 14 países se reuniram em Berlim para o que ficou conhecido como a Conferência de Berlim. Durou até 26 de fevereiro de 1885 e marcou a colaboração europeia na partição e divisão territorial da África. Não era uma reunião para discutir paz mundial. Não era um encontro para debater direitos humanos. Era uma reunião para dividir a África como se fosse uma torta. Durante 4 meses, representantes da Alemanha, França, Grã-Bretanha, Portugal, Bélgica, Itália, Espanha e outros países europeus se debruçaram sobre mapas da África e desenharam fronteiras com réguas. Tribos que conviviam há milênios foram separadas por linhas imaginárias. Etnias rivais
foram forçadas a viver no mesmo território. Reinos antigos foram fragmentados e suas partes distribuídas entre diferentes potências coloniais. E sabe quantos africanos participaram dessa reunião que decidiu o destino do continente? 0. Nenhum único representante africano foi consultado. Era como se a África fosse uma terra sem dono, esperando para ser repartida entre os civilizados. Otto von Bismarck, o chanceler alemão que organizou a conferência, deixou isso bem claro no discurso de abertura. Ele falou sobre a necessidade de estabelecer regras para a ocupação futura de territórios na costa africana, como se a África fosse propriedade comum da Europa, não um continente habitado por centenas de milhões de pessoas com suas próprias sociedades, suas próprias leis, seus próprios direitos. Nas décadas seguintes, a colonização da África aconteceu numa velocidade impressionante. A França colonizou 3,7 milhões de quilômetros quadrados, incluindo grande parte da África Ocidental e Central. A Grã-Bretanha controlou 2,7 milhões de quilômetros quadrados, desde o Egito até a África do Sul. A Alemanha, mesmo chegando tarde à corrida colonial, conseguiu territórios na África Oriental, Sudoeste e Central. Portugal manteve Angola e Moçambique. A Bélgica ficou com o Congo, um território 80 vezes maior que a própria Bélgica. E quando os africanos resistiam a essa ocupação, a resposta era sempre a mesma: violência extrema, sistemática, industrial. No Congo belga, o rei Leopoldo II da Bélgica transformou o território numa empresa privada de extração de borracha. Ele criou um verdadeiro estado de terror, onde soldados cortavam as mãos de quem não cumprisse as cotas de produção. Mulheres e crianças eram mantidas como reféns para garantir que os homens trabalhassem. Aldeias inteiras eram queimadas quando não produziam o suficiente. O resultado foi uma das maiores catástrofes humanitárias da história moderna. Estimativas conservadoras indicam que a população do Congo foi drasticamente reduzida durante o período de Leopoldo II, entre 1885 e 1908. Estamos falando de milhões de mortes em pouco mais de 2 décadas. Na atual Namíbia, os alemães cometeram o que muitos historiadores consideram o primeiro genocídio do século XX. Entre 1904 e 1908, eles sistematicamente exterminaram 80% do povo Herero e 50% do povo Nama. Homens, mulheres e crianças foram deportados para campos de concentração no deserto, onde morriam de fome, sede e doenças. Os alemães literalmente tentaram apagar esses povos da face da terra. Na Argélia, os franceses usaram táticas de terra arrasada que incluíam o enfumage, entupir cavernas onde famílias inteiras se escondiam e enchê-las de fumaça, matando todos por asfixia. A população argelina sofreu perdas demográficas significativas durante as décadas iniciais da colonização francesa. Na África do Sul, os britânicos criaram os primeiros campos de concentração da história moderna durante a Guerra dos Boeres. Mas não foram apenas os colonos holandeses que sofreram. A população africana nativa foi sistematicamente expropriada de suas terras e forçada a viver em reservas, guetos rurais onde a sobrevivência era extremamente difícil. Mas o objetivo era transformar a África inteira numa gigantesca máquina de extração de riquezas para a Europa: diamantes da África do Sul, ouro de Gana e do Transvaal, cobre da atual Zâmbia, borracha do Congo, cacau da Costa do Marfim, algodão do Sudão, amendoim do Senegal, óleo de palma da Nigéria. Cada recurso natural africano tinha um único destino: enriquecer a Europa. Os colonizadores criaram um sistema econômico perverso chamado economia de extração. Não havia interesse em desenvolver indústrias na África. Não havia interesse em educar os africanos além do mínimo necessário para servir como mão de obra qualificada. Não havia interesse em construir
infraestrutura que beneficiasse as populações locais. Tudo era desenhado para extrair matérias-primas e enviá-las para a Europa, onde eram transformadas em produtos industrializados que eram vendidos de volta para a África a preços muito superiores ao custo das matérias-primas. Era um sistema que garantia que a África permanecesse eternamente dependente e subdesenvolvida. Para garantir que esse sistema funcionasse perfeitamente, os colonizadores precisavam destruir não apenas os corpos africanos, mas também suas mentes e espíritos. Eles entenderam que para dominar completamente um povo, é preciso fazê-lo desprezar a si mesmo. Sistemas educacionais que existiam há milênios foram substituídos por escolas que ensinavam as crianças africanas a odiar sua própria pele, sua própria cultura, sua própria história. Línguas africanas foram proibidas nas escolas. Estudantes eram punidos fisicamente por falarem suas línguas maternas. Religiões tradicionais foram criminalizadas. Templos ancestrais foram destruídos. Rituais sagrados foram proibidos. Curandeiros e líderes espirituais foram perseguidos, presos ou mortos. O objetivo era quebrar os laços que uniam as comunidades africanas e substituí-los pela submissão ao poder colonial. Conhecimentos médicos e científicos acumulados por milhares de anos foram descartados como superstição primitiva. Plantas medicinais africanas que realmente curavam doenças foram ignoradas pelos colonizadores, que preferiam importar remédios europeus caros e muitas vezes menos eficazes. Sistemas de governo tradicionais foram completamente desmantelados. Reis e chefes que não colaboravam com os colonizadores foram depostos ou assassinados. Aqueles que colaboravam se tornaram fantoches do poder colonial, perdendo a legitimidade perante seus próprios povos. Mas talvez nada simbolize melhor a violência colonial que o sistema de trabalho forçado que continuou mesmo depois da abolição oficial da escravidão. Na prática, a escravidão nunca acabou na África colonial. Ela apenas mudou de nome e métodos. Na África do Sul, foi criado o sistema de apartheid especificamente para fornecer mão de obra barata para as minas de ouro e diamante. Homens africanos eram obrigados a deixar suas famílias em bantustões, territórios miseráveis que representavam apenas 13% do país, e trabalhar nas minas em condições desumanas por salários de subsistência. Na Angola portuguesa, o sistema de trabalho indígena obrigava africanos a trabalhar 6 meses por ano em plantações de café e algodão para os colonos brancos. Quem se recusasse era preso e forçado a trabalhar ainda assim. No Senegal francês, o sistema de prestação obrigatória forçava cada homem adulto a trabalhar gratuitamente em obras públicas. Na prática, isso significava construir estradas e ferrovias que serviam exclusivamente para transportar as riquezas africanas para os portos europeus. Mas o aspecto mais cruel e duradouro do colonialismo foi criar uma dependência estrutural que persiste até hoje. Os europeus deliberadamente evitaram desenvolver indústrias na África. Eles criaram economias especializadas, cada território produzindo 1 ou 2 matérias-primas para exportação. Gana produzia cacau, mas não produzia chocolate. Costa do Marfim produzia café, mas não tinha indústrias de processamento. O Congo produzia cobre e cobalto, mas não tinha metalúrgicas. Angola produzia diamantes, mas não tinha joalherias. Essa especialização forçada garantia que os países africanos nunca pudessem se desenvolver de forma independente. Eles ficavam eternamente dependentes das potências coloniais para transformar suas matérias-primas em produtos acabados, que eram vendidos de volta para a África a preços muito mais altos. Foi o historiador e ativista guianês Walter Rodney quem melhor explicou esse processo em seu livro revolucionário, Como a Europa Subdesenvolveu a África, publicado em 1972.
Rodney demonstrou com dados concretos que o subdesenvolvimento africano não foi um acidente histórico ou resultado da incompetência africana. Foi uma estratégia deliberada e sistemática. Rodney mostrou como, antes da chegada dos europeus, a África tinha níveis de desenvolvimento comparáveis ou superiores aos da Europa em muitas áreas. As sociedades africanas tinham sistemas políticos sofisticados, tecnologias avançadas, tradições educacionais ricas e economias prósperas e diversificadas. O colonialismo não trouxe desenvolvimento para a África, ele trouxe subdesenvolvimento. Ele não civilizou a África, ele a descivilizou. Ele não integrou a África ao mundo moderno. Ele a segregou num papel subordinado de fornecedora de matérias-primas. E os números demográficos provam isso de forma irrefutável. Quando os europeus chegaram à África, no século XV, o continente tinha aproximadamente a mesma população que a Europa. Quando terminou o período colonial, no século XX, a África tinha proporcionalmente muito menos habitantes que a Europa. Isso não foi acidente. Foi resultado direto de séculos de extração sistemática de seres humanos e recursos. Agora vamos ao que realmente importa. Quanto a Europa extraiu da África? Essa é uma pergunta complexa porque como você calcula o valor de um genocídio demográfico? Como você põe preço na destruição de civilizações inteiras? Como você quantifica o roubo de potencial humano? Vários economistas tentaram fazer estimativas, e os números são impressionantes, mesmo quando usamos cálculos conservadores. Pesquisadores estimam que o valor econômico total do trabalho escravo, se calculado com salários mínimos da época e corrigido para valores atuais, chegaria a dezenas de trilhões de dólares. Isso é mais que o PIB de vários países desenvolvidos somados. Para ter uma noção do que isso significa, estamos falando de riqueza suficiente para construir milhares de universidades, hospitais, fábricas, estradas. Riqueza suficiente para financiar o desenvolvimento de continentes inteiros. E essa riqueza foi sistematicamente extraída da África e investida no desenvolvimento da Europa e das Américas. Vamos falar especificamente dos recursos minerais. Estimativas conservadoras indicam que foram extraídas dezenas de milhares de toneladas de ouro da África ao longo dos séculos coloniais. Em valores atuais, isso representa trilhões de dólares, só de ouro. Mas não foi apenas a quantidade, foi também o impacto multiplicador. Esse ouro africano financiou o renascimento europeu, pagou pelas grandes navegações, construiu catedrais e palácios, financiou exércitos e frotas, capitalizou os primeiros bancos modernos. Em outras palavras, o ouro africano foi um dos pilares da construção da civilização europeia moderna. Os diamantes da África do Sul têm uma história ainda mais reveladora. Depois da descoberta dos diamantes em Kimberley, em 1867, a região se tornou um laboratório de exploração de mão de obra. Cecil Rhodes, fundador da empresa De Beers, criou um sistema onde trabalhadores africanos eram confinados em complexos cercados, trabalhavam em condições perigosas e recebiam salários miseráveis, enquanto os lucros fluíam para Londres. A De Beers controlou mais de 90% da produção mundial de diamantes por quase um século. Os lucros acumulados dessa empresa chegaram às centenas de bilhões de dólares ao longo das décadas, construídos sobre o trabalho de mineradores africanos que viviam na pobreza. O cobre talvez seja o exemplo mais claro de como a África continua sendo saqueada até hoje. O cinturão do cobre, que se estende pela atual Zâmbia e República Democrática do Congo, contém algumas das maiores reservas de cobre do mundo. Durante o período colonial, empresas britânicas e belgas extraíram milhões de toneladas de cobre que foram fundamentais para a eletrificação da Europa e América. Hoje, a Zâmbia tem uma das maiores reservas de cobre do planeta,
mas continua sendo um dos países mais pobres do mundo. O cobre zambiano ainda é exportado como matéria-prima e transformado em produtos acabados na China, Europa e Estados Unidos, que são vendidos de volta para a África a preços muito mais altos. A República Democrática do Congo é talvez o exemplo mais extremo dessa lógica perversa. O país tem 70% das reservas mundiais de cobalto, metal essencial para as baterias de celulares, carros elétricos e computadores. Tem também diamantes, ouro, cobre, zinco, estanho, urânio. Tem florestas tropicais imensas, rios caudalosos, terras férteis. Se os recursos naturais do Congo fossem propriedade do povo congolês e explorados de forma justa, cada habitante do país poderia ter uma vida digna. Em vez disso, o Congo continua sendo um dos países mais pobres do mundo, com a maioria da população vivendo com menos de $2 por dia. Essa é a mais clara evidência de que o sistema colonial nunca realmente acabou. As estruturas mudaram, os métodos se sofisticaram, mas a lógica fundamental permanece a mesma: extrair recursos da África para enriquecer outras regiões do mundo. E não pensem que isso é coisa apenas do passado colonial. O saque da África continua até hoje, apenas com métodos mais sofisticados e acordos aparentemente legais. A África perdeu mais de $1,4 trilhão em fuga de capitais, dinheiro que saiu do continente ilegalmente através de evasão fiscal, preços de transferência manipulados e contratos leoninos com multinacionais. Isso é mais do que toda a ajuda internacional que o continente recebeu no mesmo período. Empresas multinacionais continuam extraindo recursos africanos, pagando royalties ridículos aos governos locais. A empresa francesa Areva, por exemplo, extraiu urânio do Níger por décadas, pagando preços muito abaixo do mercado internacional. O urânio do Níger alimenta a maior parte das usinas nucleares francesas, mas o Níger continua entre os países mais pobres do mundo. Corporações do agronegócio continuam comprando ou alugando milhões de hectares de terras férteis africanas para produzir commodities para exportação, enquanto populações locais passam fome. Esse fenômeno, chamado de land grabbing, afeta mais de 200 milhões de hectares na África, uma área maior que a Líbia. O sistema financeiro internacional continua drenando recursos da África através de mecanismos como preços de transferência, onde multinacionais manipulam preços internos para reduzir artificialmente os lucros reportados em países africanos e aumentar os lucros reportados em paraísos fiscais. A dívida externa africana, que hoje ultrapassa $700 bilhões, funciona como uma nova forma de dominação. Países gastam mais pagando juros de empréstimos do que investindo em educação e saúde. É um círculo vicioso. Quanto mais pobres ficam, mais precisam de empréstimos, mais endividados ficam, mais pobres se tornam. Mas talvez o aspecto mais perverso seja a fuga de cérebros. A África investe bilhões formando médicos, engenheiros, cientistas e professores que depois emigram para a Europa e Estados Unidos, onde ganham salários dignos. A Organização Mundial da Saúde estima que a África perdeu dezenas de milhares de profissionais de saúde qualificados para países ricos nas últimas décadas. É como se a África financiasse sua própria sangria de talentos. Então, quando alguém pergunta, por que a África é pobre? A resposta deveria ser óbvia. A África não é pobre. A África foi empobrecida. Há uma diferença fundamental entre essas duas coisas. Pobre sugere uma condição natural, inevitável, talvez até merecida. Empobrecida revela um processo, uma ação deliberada, um crime. A África foi deliberadamente empobrecida por 500 anos de exploração sistemática que continua até hoje com outros nomes e outros métodos, mas com a mesma lógica fundamental. A África tem 30% de
todas as reservas minerais conhecidas do mundo. Tem 65% das terras aráveis não cultivadas do planeta. Tem a população mais jovem do mundo. 70% dos africanos têm menos de 30 anos. Tem 15% das reservas de água doce do mundo. Tem potencial para energia solar que poderia alimentar o planeta inteiro. A África não é pobre por falta de recursos naturais. A África não é pobre por falta de capacidade humana. A África foi mantida pobre por um sistema que ainda funciona, que ainda extrai mais valor do continente do que investe nele, que ainda trata a África como fornecedora de matérias-primas e mão de obra barata. Mas algo fundamental está mudando. Uma nova geração de africanos está acordando para essa realidade histórica. E mais importante, está fazendo algo a respeito. Líderes como Thomas Sankara, em Burkina Faso, mostraram que é possível um desenvolvimento africano autônomo e sustentável antes de ser assassinado por forças interessadas em manter o status quo. Em apenas 4 anos, Sankara transformou Burkina Faso num exemplo de desenvolvimento independente. Aumentou a produção de alimentos, erradicou a fome, expandiu a educação, melhorou a saúde pública, tudo isso sem depender de empréstimos internacionais. Na mesma linha de liderança transformadora, Ibrahim Traoré destacou-se como um dos continuadores do espírito de emancipação africana. Atuando em defesa da soberania nacional e da dignidade popular, ele trabalhou para fortalecer as comunidades rurais, impulsionando a agricultura local e promovendo sistemas cooperativos que buscavam autonomia econômica para os camponeses. Também investiu na valorização da cultura e identidade africanas, reforçando a importância da união continental frente às pressões externas. Seus esforços foram fundamentais para manter viva a chama da resistência contra o neocolonialismo e inspiraram movimentos sociais em diferentes regiões da África que viram em suas iniciativas a possibilidade real de construir um futuro baseado em independência, justiça social e solidariedade. Países como Ruanda se tornaram exemplos de como a África pode se desenvolver rapidamente quando tem liderança competente e visão de longo prazo. Em 30 anos, Ruanda passou de um país devastado pelo genocídio para uma das economias que mais cresce no mundo, com indicadores sociais que rivalizam com países desenvolvidos. Gana se tornou o primeiro país da África subsaariana a conquistar independência política em 1957 e hoje é uma das democracias mais estáveis do continente, com crescimento econômico consistente. A Etiópia, que nunca foi totalmente colonizada, hoje cresce a taxas impressionantes e se tornou um hub manufatureiro importante. Botsuana transformou suas reservas de diamantes em educação e infraestrutura, recusando-se a vender pedras brutas e criando sua própria indústria de lapidação. Hoje é um país de renda média alta, com instituições sólidas. O continente africano está se integrando economicamente através da Área de Livre Comércio Continental Africana, que criou o maior mercado comum do mundo desde a formação da Organização Mundial do Comércio. Com 1 bilhão e 300 milhões de pessoas e um PIB combinado de mais de 3 trilhões de dólares, a África está se posicionando como uma potência econômica global. Tecnologicamente, a África está saltando etapas de desenvolvimento de forma impressionante. Países como Quênia e Uganda lideram o mundo em inovações de pagamento móvel. O sistema M-Pesa, criado no Quênia, revolucionou as finanças digitais e hoje é usado em dezenas de países. Ruanda usa drones para entregar sangue e medicamentos em áreas remotas. A África do Sul está desenvolvendo energia renovável a custos menores que qualquer outro continente. Demograficamente, a África será o continente do futuro. Em 2050, 1 em cada 4 seres humanos será africano. Em 2100, 4 em cada 10 pessoas no mundo serão africanas.
Isso não é problema, é oportunidade. Juventude significa força de trabalho, criatividade, inovação, empreendedorismo, mercado consumidor em expansão. A diáspora africana também está se reconectando com o continente. Afro-americanos, afro-brasileiros, afro-caribenhos estão redescobrindo suas raízes e investindo em projetos africanos. Movimentos como o Year of Return em Gana atraíram milhares de pessoas da diáspora que estão construindo negócios e projetos sociais no continente. Mas, acima de tudo, está havendo uma revolução na consciência africana. Uma nova geração de intelectuais, artistas, ativistas e líderes está reescrevendo a narrativa africana. Está rejeitando o complexo de inferioridade imposto pelos séculos de dominação colonial. Está resgatando a história africana verdadeira, não a versão distorcida contada pelos colonizadores. Culturalmente, a África está conquistando o mundo de forma avassaladora. A música africana domina as paradas globais. Artistas como Burna Boy, Wizkid, Davido, Tyla estão enchendo estádios na Europa e América. O Afrobeats se tornou um dos gêneros musicais mais populares do planeta, influenciando desde o pop americano até o funk brasileiro. O cinema africano está ganhando reconhecimento internacional. Nollywood, a indústria cinematográfica nigeriana, é a segunda maior do mundo em número de filmes produzidos, perdendo apenas para Bollywood. Filmes como The Wound, da África do Sul, e Rafiki, do Quênia, estão sendo premiados nos festivais mais prestigiosos do mundo. A literatura africana nunca foi tão influente. Escritores como Chimamanda Ngozi Adichie, Ngugi wa Thiong'o, Chinua Achebe, Wole Soyinka estão entre os mais lidos e respeitados globalmente. Eles estão contando a história africana com voz própria, não mais através do filtro colonial que distorcia a realidade do continente. A moda africana está influenciando as passarelas globais. Estilistas como Oswald Boateng, Duru Olowu, Tebe Magugu estão redefinindo elegância e estilo mundial. Os tecidos africanos, as cores vibrantes, os padrões geométricos ancestrais estão se tornando símbolos de sofisticação e autenticidade. Esportivamente, a África continua dominando várias modalidades. Eliud Kipchoge quebrou a barreira psicológica das 2 horas na maratona. Caster Semenya redefiniu o atletismo feminino. No futebol, jogadores como Mohamed Salah, Sadio Mané, Riyad Mahrez são algumas das maiores estrelas do planeta. Mas, acima de tudo, o que está realmente mudando é a mentalidade. A nova geração africana não aceita mais ser tratada como vítima permanente. Não aceita mais a narrativa de inferioridade racial ou cultural. Não aceita mais ser vista apenas como fonte de matérias-primas ou destino de programas assistenciais. Movimentos intelectuais como Africa Rising estão transformando como o mundo vê a África e, mais importante, como a África vê a si mesma. Não é mais o continente sombrio descrito pelos exploradores coloniais do século XIX. É o continente da esperança, da juventude, da inovação, do futuro. E essa transformação está acontecendo apesar dos obstáculos estruturais que ainda existem, apesar da fuga contínua de capitais, apesar da dívida externa sufocante, apesar dos conflitos internos alimentados por interesses externos, apesar da interferência de potências estrangeiras. Apesar de tudo isso, a África está se erguendo. Isso deveria ser uma lição inspiradora para o mundo inteiro. Se um continente que foi saqueado, escravizado, colonizado, humilhado por 500 anos, consegue se reerguer e olhar para o futuro com esperança, então qualquer transformação é possível. Se a África consegue perdoar sem esquecer e seguir construindo seu futuro, então a humanidade tem motivos para acreditar na redenção histórica. Mas é fundamental que o mundo não esqueça o que realmente aconteceu. Não por vingança ou rancor, mas por justiça histórica,
por reconhecimento da verdade, por reparação moral, porque você não pode curar uma ferida fingindo que ela nunca existiu. A Europa precisa reconhecer honestamente que sua riqueza e desenvolvimento foram construídos, em grande parte, sobre a exploração africana. Os Estados Unidos precisam reconhecer que sua prosperidade inicial foi edificada sobre séculos de trabalho escravo africano. O Brasil precisa reconhecer que sua formação nacional e econômica foi construída sobre o sofrimento e a criatividade de milhões de africanos escravizados. Esse reconhecimento não é sobre culpa coletiva ou punição, é sobre verdade histórica, é sobre justiça para com os antepassados, é sobre compreender as raízes reais das desigualdades globais contemporâneas, é sobre construir um futuro onde todos os povos tenham genuinamente as mesmas oportunidades de desenvolvimento. E, principalmente, é sobre garantir que padrões similares de exploração sistemática nunca mais se repitam na história humana. Que nenhum continente, nenhum povo, nenhuma nação seja novamente submetida a séculos de saque organizado disfarçado de civilização ou desenvolvimento. Porque a história da exploração africana não é apenas passado remoto, é presente vivo, é futuro em construção. As estruturas econômicas que empobreceram a África ainda existem sob formas mais sofisticadas. A exploração continua, apenas com contratos mais elaborados, leis mais complexas, justificativas mais refinadas. Mas algo absolutamente fundamental mudou. A África despertou. A consciência africana renasceu globalmente. E quando um gigante com 1,3 bilhão de pessoas, recursos naturais imensurável e uma juventude determinada finalmente desperta, o mundo inteiro sente as ondas dessa transformação. Os jovens africanos de hoje não perguntam mais: por que somos pobres? Eles perguntam: como vamos ser ricos? Não perguntam mais: por que fomos colonizados? Eles perguntam: como vamos ser potência? Não olham mais para o passado com vergonha. Olham para o futuro com ambição legítima. E essa mudança de mentalidade é, talvez, a transformação mais revolucionária de todas. Porque quando um povo para de se ver como vítima e começa a se ver como protagonista, quando para de pedir permissão e começa a tomar decisões, quando para de imitar e começa a inovar, a história muda de rumo definitivamente. A África do século XXI não será a África do século XX. Não será o continente das matérias-primas baratas e conflitos intermináveis mostrado nas reportagens sensacionalistas. Será o continente das soluções tecnológicas, da criatividade cultural, da força demográfica, da diversidade biológica preservada. Será o continente que alimentará o mundo com sua agricultura sustentável, que fornecerá energia limpa através de sua abundância solar e eólica, que educará o planeta através de suas universidades revitalizadas, que curará doenças através de sua biodiversidade milenar combinada com ciência moderna. Mais do que isso, será o continente que mostrará ao mundo como é possível se desenvolver economicamente respeitando a natureza, preservando culturas ancestrais, mantendo coesão social, distribuindo renda de forma mais equilibrada. A África tem a oportunidade histórica de ser o primeiro continente a se industrializar já na era da sustentabilidade, já com tecnologias limpas, já com consciência ambiental, já com inclusão social como prioridade desde o início. Enquanto outros continentes precisam converter economias poluentes em economia verde, a África pode construir uma economia verde desde a fundação. Enquanto outros continentes precisam corrigir séculos de degradação ambiental, a África ainda tem tempo de proteger seus ecossistemas únicos. Enquanto outros continentes lutam com populações envelhecidas e baixas taxas de natalidade, a África tem uma explosão demográfica de jovens educados, conectados digitalmente, empreendedores, ambiciosos. Essa é a revanche histórica da África, não uma revanche de vingança,
mas uma revanche de competência. Não uma revanche de ódio, mas uma revanche de criatividade. Não uma revanche de destruição, mas uma revanche de construção. E quando essa revanche estiver completa, quando a África ocupar o lugar que sempre deveria ter ocupado na economia mundial, quando os africanos forem donos de suas riquezas e protagonistas de seu destino, toda a humanidade será beneficiada. Porque um mundo onde a África prospera é um mundo mais diverso, mais criativo, mais justo, mais sustentável, mais humano para todos os povos. A história da humanidade começou na África. O futuro da humanidade também pode começar na África. E talvez essa seja a mais bela das justiças poéticas, que o continente que deu origem à espécie humana seja também o continente que mostre à humanidade como viver de forma mais sábia, mais equilibrada, mais harmoniosa. Se esse vídeo abriu seus olhos para uma realidade histórica que você desconhecia, se fez você questionar narrativas que sempre aceitou como verdade absoluta, se despertou sua consciência para injustiças que persistem até hoje, deixe seu like e compartilhe com pessoas que precisam conhecer essa história verdadeira. Se você quer continuar descobrindo as verdades históricas que não ensinam nas escolas, as perspectivas que foram silenciadas, as vozes que foram marginalizadas, se inscreva no canal e ative as notificações, porque a história real está repleta de revelações que vão questionar muitas certezas que você carrega. A história que contaram para você na escola foi escrita pelos vencedores temporários, mas toda moeda tem dois lados, e o outro lado da moeda histórica é sempre mais complexo, mais humano, mais revelador sobre a verdadeira natureza das relações entre os povos. A verdadeira história da humanidade não está apenas nos livros oficiais aprovados pelos governos. Está nas vozes que foram silenciadas, nas experiências que foram negadas, nas perspectivas que foram marginalizadas durante séculos. Está na coragem de questionar versões convenientes, de investigar além das narrativas simplificadas, de descobrir por conta própria. O maior roubo da história não foi apenas um crime confinado ao passado. Suas consequências estruturais estão vivas até hoje, moldando a economia mundial, determinando as relações internacionais, perpetuando desigualdades globais que parecem naturais, mas são profundamente artificiais. E só conhecendo essa verdade histórica completa, só enfrentando essa realidade sem subterfúgios, só reconhecendo as injustiças do passado que continuam no presente, podemos construir um futuro verdadeiramente justo para todos os povos. Porque enquanto houver uma África artificialmente empobrecida, enquanto houver um continente inteiro mantido na dependência estrutural, enquanto houver bilhões de pessoas sistematicamente privadas do valor justo de suas riquezas naturais e de seu trabalho, a justiça mundial será apenas uma ilusão reconfortante. A África não precisa de caridade condescendente. A África precisa de justiça histórica. Não precisa de ajuda assistencial. Precisa que cessem os mecanismos de sangria econômica. Não precisa de salvadores messiânicos. Precisa de parceiros que a reconheçam e tratem como igual. E quando isso finalmente acontecer, quando a África receber o que é legitimamente seu por direito histórico, quando os africanos forem verdadeiros proprietários de suas riquezas naturais, quando a justiça histórica finalmente for restaurada, o mundo inteiro será transformado para melhor. Porque um mundo onde a África prospera em liberdade é um mundo mais equilibrado, mais próspero, mais justo, mais humano para absolutamente todos os seus habitantes. A verdade histórica não teme a luz da investigação, e essa luz finalmente está começando a brilhar com força total sobre o continente que deu origem à própria espécie humana e que hoje mostra à humanidade os caminhos possíveis para um futuro de dignidade, prosperidade e justiça para todos.